Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer aqui um react da entrevista do Lloyd Augusto, entrevista de apresentação que o Vasco fez hoje lá no CT Moacir Barbosa, né? Lloyd Augusto, que já até participou de alguns jogos junto com o elenco vascaíno aí no Campeonato Carioca, vem fazendo aí a sua pré-temporada para se adaptar melhor ao elenco, ao clima carioca. Deu ali uma entrevista um pouco tensa, um pouco nervosa, né? Você via no semblante do jogador que ele estava ali com certo desconforto, mas foi uma entrevista que esclareceu alguns pontos. Ele deu ali respostas curtinhas, sem muito papo, né? Ele que gosta muito de falar, dessa vez economizou aí nas palavras a respeito aí de tudo que ele está passando na adaptação ao Vasco da Gama. Vamos lá, rapaziada. Mais uma vez com a torcida do Vasco, a gente apresenta hoje oficialmente o Lloyd Augusto. O atleta chegou ali muito em cima dos jogos da semifinal, então não deu para a gente fazer. O Marcelo Santana, até para apresentar um reforço, ele é devagar, é meio lento, fala baixo, em vez de puxar o microfone ali, tá difícil de entender aí esse diretor do Vasco. Trouxe essa temporada um jogador com um perfil complementar aos outros dois contratados no final da janela. Os outros dois um pouco mais um perfil técnico, o Lloyd tem um pouco mais de velocidade, um pouco mais de força. Então, para dentro dessas características, a comissão técnica escolher o que ela julga adequado para cada partida. A gente fica muito feliz com essa oportunidade também. E claro que a gente contrata sempre os atletas buscando o desempenho, mas a gente tem um atleta aqui da África no futebol brasileiro não é tão comum. Então é uma coincidência feliz também para o time do Vasco. E seja bem-vindo, Lloyd, ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Que você seja muito feliz aqui no Brasil também. Obrigado pela confiança no Vasco. Muito obrigado. Sim, boa tarde. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço. Só um detalhe aqui, o clima que é diferente. Mas agora estou bem melhor. Tive algumas pouco semanas. Aí as perguntas, né? Eram perguntas muito longas, perguntas que não ia acrescentar em nada aqui, então eu botei só aqui a legenda do que foi perguntado. Um exemplo aí, a sequência de jogos, e foi perguntado o que ele acha da sequência de jogos, para poder deixar também a coletiva um pouco mais curta e escutar apenas aí o que o Lloyd teve a dizer aí de tudo que ele está passando, né, nesses dias aí no Vasco da Gama. Para entender o que o Mister quer, o que eu posso ajudar como jogador, e eu estou muito feliz de estar aqui. Sim, eu sempre joguei as duas posições, eu sempre joguei na esquerda e na direita. Aí o repórter quis dar uma pegadinha, né, para tentar botar ele ali numa saia justa, né, chegando agora, já está cobrando em qual posição querer jogar, mas ele foi malandro e se esquivou bem. Eu acho que é um pouco por conta da adaptação, tem sido diferente, é um futebol diferente, é um futebol mais pegado, mas eu estou aqui para jogar na posição em que o Mister escolher que eu tenha que fazer aquela função, tanto na esquerda como na direita, eu posso jogar. Eu acho que isso não é um fator que faça eu dizer que os poucos minutos que eu tive, se eu joguei mal ou bem, é por conta disso, da posição. Não é. É porque quando eu era mais novo tinha aquele projeto de buscar jogadores jovens em Angola, e um dos primeiros foi o Geraldo, que foi para o Curitiba, e todos nós tínhamos esse sonho de vir para o Brasil fazer a formação. Então eu dizia sempre para a minha avó: eu não vou te levar quando eu for para o Vasco. E isso ficou para sempre, até quando eu assinei e estavam a fazer a negociação. Os meus irmãos disseram: o Lloyd já dizia que não vai te levar para o Vasco, não sei o quê. E quando eu tive a oportunidade de vir para o Gigante, que é o Vasco, esse clube, eu não hesitei, quis logo. Quer dizer, já lá atrás ele já previa que um dia ele iria vir jogar no Vasco. E a gente, torcida, está empolgada, apesar de ter
ter chego aí e não mostrou aí o bom futebol que a torcida esperava, mas ele já está dizendo aí que o calor atrapalhou bastante a adaptação. O futebol brasileiro é um futebol mais pegado, mas que ele vai, com foco, ele vai chegar onde ele quer e demonstrar aí o bom futebol. Esperamos aí que ele possa estar fazendo aí o bom futebol, porque o Vasco precisa de jogadores com a característica dele. Conheço muito a história do Vasco, sei das lendas que são o Vasco, do Romário, do Edmundo, esses jogadores que são ídolos para nós, não só aqui, como mundiais. E sei da relação que eles têm também com os escravos, da oportunidade que esses tiveram nesse clube. Então, quando apareceu a oportunidade, não hesitei, repito novamente. Eu quis estar aqui, eu quero estar aqui e estou feliz. E a conversa com o Pedrinho? Foi boa, foi rápida até. Não falamos muito. Ele me explicou o projeto do Vasco e aí, eu no disse caso, logo ele está falando da conversa dele com o Pedrinho. Acho que eu lido tranquilo, porque quando você quer jogar num clube gigante como é o Vasco, és uma pessoa exposta, estás suscetível a tudo. Então tem críticas boas, tem críticas más. O importante é focar no trabalho e continuar focado, que as coisas vão correr bem. Em algum momento as coisas vão correr bem. Tá? Essa questão aí também, cara, é complicada, essa pressão da torcida do Vasco em cima do jogador que está chegando aí. A nossa torcida tem esse defeito, não deixa o cara se adaptar. A gente vê aí agora o Cleiton Pia, chegou, jogou 2 jogos, a torcida do Vasco já queria que ele fizesse gol. O cara veio de um time pequeno de Portugal, ainda estava em readaptação ao futebol brasileiro, a torcida exigente, pediu aí a cabeça do jogador, o jogador foi para Portugal de novo, está fazendo um bom campeonato lá e vai ser comprado pelo Porto aí. Tem especulações que 15 milhões de euros o Porto está querendo comprar um jogador que infelizmente teve aqui no Vasco e o Vasco não deu sequência aí. Esperamos aí que pelo menos com o Lloyd possa ter um pouco mais de paciência. É um jogador novo, um jogador que quer crescer na vida, quer fazer um bom papel aqui no futebol brasileiro. Então esperamos aí que a torcida possa dar um pouco mais de oportunidade e diminuir um pouco da pressão. A torcida e a imprensa também, que já estão pegando no pé do jogador. A gente vê aí alguns repórteres já falando que o cara não está jogando nada, que o cara tá quebrando. Outros já estão dizendo que ele está fazendo um bom treinamento nessa intertemporada. Então tá difícil, eles vão dar sequência de jogos ao jogador para a gente poder ver o que ele pode render realmente no time do Vasco. Tá tranquilo. Mas as críticas são normais, as pessoas vão falar sempre, isso é normal. Eu lido isso de forma normal. Mas num clube grande como o Vasco, todas as competições são importantes. Então vamos focar jogo a jogo e ver o que é que nós podemos tirar, o melhor de cada jogo. Não consigo dizer que essa competição é mais importante que a outra, porque depende muito, este é um clube grande, estás obrigado sempre a ganhar. Então prefiro estar focado jogo após jogo. Acho que o mais difícil tem sido o calor. Em África é calor, mas não é assim. Conforme faz o calor do Rio é diferente, é abafado, tens dificuldade em respirar, às vezes tens algumas tonturas, mas acho que o corpo adapta-se. Então é ficar tranquilo, sem muita ansiedade e deixar as coisas correrem normal. Consigo, eu acho. Eu sou um jogador rápido, sou um jogador que gosta de ir para cima, com características diferentes de outros extremos que são mais técnicos, tipo o Nuno, o Garré. Tem um jogo mais... É o que eu estava falando, um jogador com a característica que o Vasco não tem. Um jogador que o Carille estava esperando, infelizmente só veio ele, tinha que ter vindo pelo menos mais um para poder revezar aí, quando ele estiver mal entra outro. O Vasco não tem esse jogador. O Adson está voltando, mas não é um jogador com as características, também não vai na linha de fundo. O Nuno e o Garré também são jogadores mais construtivos, então o Vasco está precisando de um jogador com essas características, então fica tudo sobrecarregado em cima do Lloyd. Espero aí que ele possa ter a pressão. Ele está dizendo que vai conseguir render aqui no Vasco e a gente está aí fazendo fé aí na palavra do jogador, né? No interior eu sou mais de ruptura, aí para cima. Eu acho que eu consigo e eu vou trazer algo de diferente para o jogo.
Lloyd, boa tarde. Bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Lloyd, eu queria saber de você, porque o campeonato europeu não tem essa quantidade de jogos como vai ter aqui no Brasil que você vai enfrentar. Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. E o Brasil é um país intercontinental, é um país muito grande. Queria saber de você sobre essa adaptação, se você já está preparado, se já te falaram, acredito que o Vasco, seu staff já deve ter te falado isso. E uma outra perguntinha rápida, a torcida do Vasco já te abraçou. Você está preparado para, com todo respeito, o artista fazer belas obras de artes aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama? Bem-vindo, sucesso, querido. Isso aí, é por isso que eu cortei as perguntas dos repórteres e dos youtubers que estavam ali. Eles enfeitavam muito o pavão para poder falar a respeito fazer uma pergunta de quase 2 minutos, uma resposta de 30 segundos. Ainda falou besteira, falando que o Brasil é um país intercontinental. O Brasil não é intercontinental, o Brasil é continental, da América do Sul. Ele deveria estar falando que é um país de dimensões continentais, mas tudo bem, ele não é repórter, acabou se empolgando. Infelizmente acontece, as coletivas passam de 30, 40 minutos por causa dessas perguntas longas, e o Lloyd Augusto vai dar aí a sua resposta. Foi uma pergunta longa. Sim. Tem muita coisa. Eu não tinha noção que a live ia repercutir do jeito que repercutiu. E eu também não tinha noção que eu seria abraçado do jeito que eu fui. Mas é que eu digo sempre, aconteceu, são responsabilidades minhas, fui eu quem criei, então tenho que aguentar com isso. Só. E sobre o país, que é um país grande, você disputar esses campeonatos todos, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, porque você vem da Europa, porque não tem essa quantidade de jogos. Para vocês que vêm da Europa, como é essa adaptação com essa quantidade de jogos? E não vão ter muito descanso, pelo menos até... E aí ele falou, deu um corte aqui na entrevista. Ele falou a respeito que na Europa é um jogo só, né? Aqui no Brasil são 2 jogos, mas o corpo vai acabar se adaptando, ele com muito treinamento, com a ajuda dos companheiros, ele vai se adaptar a essa questão e em pouco tempo vai estar tudo resolvido. Ainda teve uma pergunta ali, a última pergunta do Joel Silva, né? Que perguntou a respeito do que ele poderia prometer para a torcida do Vasco, tentando dar uma pegadinha, né? Ele que já se empolgou bastante na live, a torcida ficou empolgada e no primeiro momento já começou a se decepcionar porque ele não rendeu, falou que ia passar por cima do Flamengo, ia ser caçador de urubu, e no final, contra o Flamengo, ainda acabou ali jogando muito mal, deixando muito a desejar. Dessa vez ele foi mais malandro, falou a respeito ali da determinação, que ele pode prometer muita garra, muita determinação, muito empenho, ajudar ali principalmente o grupo, né, que não se trata de apenas ser o Lloyd, é um grupo, é uma família, e que o elenco do Vasco vai dar uma resposta muito boa aí na temporada. Espero aí que seja essa a realidade do Vasco, né? Gostei da entrevista, apesar de ter achado ele muito tenso, respondendo muito curtinho para não dar mole ali, né, na empolgação. Deve ter tido ali uma orientação ali para falar pouco, para não se enrolar, não prometer o que não possa cumprir. Haja vista aí o Brasil ontem. Rafinha foi lá no Romário, falou um montão de merda. A Argentina veio, deu-lhe um sapé caiaiá no Brasil. Então acho que serviu como exemplo. As respostas curtas, objetivas. Gostei da entrevista, apesar de ver ali ele muito tenso. Queria ver ele um pouco mais alegre, para demonstrar ali a felicidade, como ele declarou que está feliz e está no Vasco, quis estar aqui. Então isso já é um bom começo. A gente sabe que quando o jogador está bem adaptado, é quase certo que ele possa estar rendendo aí e ajudando o time. Valeu? Deixa aqui o seu comentário, que você deixa aqui o seu comentário, o que você achou
da entrevista do Lloyd Augusto, se você realmente gostou, se você achou ele também muito tenso, se você acha que ele vai conseguir ajudar o Vasco nessa temporada ou se vai ser mais um fiasco dessa diretoria do Vasco. Não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo e se inscrever para poder estar ajudando a gente aqui no nosso canal. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!